Olá, turma! Eu sou Simone Lavorato e estou com vocês aqui na 7ª Semana Pedagógica da Rede. É um prazer estar aqui com vocês, tive a oportunidade de participar das outras semanas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alfabetização e psicologia, né? Educação e psicologia sempre foram minhas paixões e agora a gente vai juntar isso, né? Nós vamos unir isso aí com base também na questão da neurociência, para entender um pouquinho melhor como é que funciona esses aspectos psicológicos no processo de aprendizagem. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre essas questões de que não basta, né, aprender a ler, aprender a escrever, é preciso compreender o mundo, né? Então, não basta pegar ali um texto e ler, é preciso compreender esse texto, em que contexto ele está inserido, né, do que ele está falando, quais as inferências que nós podemos fazer acerca desse texto. Então, a parte da compreensão, né, ela vai muito além do que o simples ato de ler, né, escrever, ler, contar, somar, enfim. E é preciso a gente entender como que a gente pode fazer para que a gente possa potencializar esse processo de compreensão do mundo por meio da leitura, né, por meio da alfabetização. Quando a gente fala muito nessa questão de compreender o mundo, é muito importante que a gente consiga entender que os aspectos emocionais, né, ou seja, a cognição tem que estar aliada às questões emocionais. Então, os aspectos emocionais, eles contam muito, eles interferem muito no nosso processo cognitivo, né? Se eu tenho um processo psicológico tranquilo, se eu tenho as minhas questões das minhas emoções equilibradas, se eu consigo ter o equilíbrio dessas emoções, com certeza isso vai facilitar o processo de alfabetização. Por outro lado, né, se eu não tenho isso em equilíbrio ou se eu tenho alguma deficiência nessas minhas questões psicológicas ou emocionais, eu vou ter mais dificuldade no processo de alfabetização. Então, quando eu falo de alfabetizar, eu vou ter que mobilizar necessariamente a cognição e a emoção para que juntos elas propiciem, né, as condições necessárias para que essa criança seja alfabetizada. Estou dizendo criança aqui porque a gente fala muito no contexto de alfabetização, no contexto da infância, mas nós temos também a alfabetização de jovens e adultos. E não muda também, as questões psicológicas têm que estar aliadas e alinhadas às questões cognitivas para que ela tenha um processo satisfatório, tá? Então, para a gente ter noção de como que isso interfere, né, nas questões tanto ensino quanto aprendizagem. Então vamos lá, quando a gente fala dessa questão de conectar cognição e emoção, como eu disse para vocês, é o primeiro passo para que eu consiga mobilizar e consiga realmente alfabetizar. Nós temos um outro passo aí também importante, que é promover a aprendizagem significativa. Ou seja, se essa aprendizagem não está ancorada, né, em algo que a gente já tem ou em algo que nós temos motivação para aquilo, esse processo vai ser muito mais difícil. Vocês já devem ter tido em sala de aula, já devem ter percebido, e às vezes até mesmo com filhos ou com crianças próximas, que muitas vezes a criança ela não consegue ter aquela motivação necessária para aprender, né? A motivação, gente, ela é intrínseca, ela é uma coisa de dentro da pessoa. Então não dá para dizer, eu vou motivar essa criança. O que a gente pode dizer é, eu vou criar estímulos para que essa criança se motive, porque a motivação está lá, ela é interna, né? Então a gente pode incentivar, estimulando aí que ela desenvolva essa motivação, mas eu não posso dar a motivação a ela, né? E isso acontece muito, a gente consegue estimular essa motivação quando essa aprendizagem para ela é significativa, quando faz sentido, né? Principalmente as crianças, não tem aquela fase que a gente fala, nossa, mas essa criança na fase do porquê, tudo ela quer saber porquê, né? Então, por que ela pergunta o porquê? Né? Na verdade, ela quer saber se isso tem algum sentido com alguma coisa que ela já conhece, se isso se conecta a algum conhecimento prévio que ela tem. E se existe essa conexão, se a gente consegue fazer essa conexão, pronto, essa criança vai se motivar e ela vai buscar aprender, né, aquilo de novo que está sendo ensinado. Se ela não consegue fazer essa conexão, ou seja, ela vai aprender uma coisa nova, um conteúdo novo, mas que para ela não consegue ligar a nada do que ela já tem na base de conhecimento dela.
Isso é muito estressante, né? A gente já falei para vocês várias vezes que quando a gente está sob situação de estresse, o nosso cérebro, ele libera muito cortisol, isso bloqueia a aprendizagem. Por isso que a gente não deve forçar o processo de aprendizagem. Você está lá tentando alfabetizar a criança está nervosa naquele momento, está estressada naquele momento. O que a gente faz? A gente para, a gente deixa a criança tranquila, num outro momento a gente volta novamente com esse processo de alfabetização, esse processo de ensino. Porque naquele momento que a criança está numa situação de estresse, ela não consegue aprender. Por isso que ameaças como, se você não estudar, você vai apanhar, se você não estudar, vai ficar de castigo, não resolvem, né? Por quê? Porque isso faz com que a criança comece a liberar esse cortisol e o cortisol, ele bloqueia todo o processo de aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela tem que ser prazerosa, né? Esse negócio que as pessoas falam, desse dito popular, né, que diz assim, se não aprende por amor, aprende na dor, né? Não aprende na dor, gente, não é assim, tá? A gente aprende por amor. Por quê? Porque o nosso sistema emocional, o nosso sistema psicológico está totalmente conectado, né, dentro do nosso cérebro com as outras regiões também que são responsáveis pela aprendizagem. Então a gente precisa sim estar numa situação prazerosa, estar motivado para que a gente possa aprender. As condições emocionais, elas são essenciais. Outra questão também muito importante é que nós precisamos compreender que cada um vai ter um estilo diferente de aprendizagem, né? Eu sei que essa questão de estilos de aprendizagem na área acadêmica, ele é um assunto muito debatido. Muitas pessoas dizem que são a favor, outras dizem que são contra. O fato é que se a gente for observar, né, na nossa sala de aula, no contexto que a gente vive, a gente percebe que tem essa diferença. Algumas pessoas vão aprender mais ouvindo, outras explicar, outras vão aprender mais fazendo, né, elaborando um resumo, outras vão aprender mais simplesmente pegando um livro e lendo sozinha. Então, o que significa isso? Né? Significa que as pessoas aprendem de forma diferente. E quando eu consigo mobilizar em uma ação educacional, numa ação de alfabetização, várias estratégias, ou seja, vários estilos, a probabilidade que eu tenho de ter sucesso nesse processo é muito maior. Então, se eu vou desenvolver uma atividade de aprendizagem, eu não vou ficar ali só pedindo que a criança reproduza o que eu estou fazendo. Eu vou colocar ela para criar, eu vou colocar ela para ler, eu vou colocar ela para desenhar, para ela pintar, para ela cantar sobre aquilo. Então, várias estratégias pedagógicas precisam ser lançadas para que a criança possa ter um aproveitamento, né, quanto maior, tá? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Quais os estilos e quais as estratégias pedagógicas que eu estou abordando aqui com esse meu método que eu estou utilizando, tá? E a outra questão também que eu quero trazer muito para você é a questão de incentivar as conquistas. Nós, seres humanos, somos sim movidos, né, a essa questão do reconhecimento. Por mais que a gente fale, não, eu faço porque eu gosto, mas eu não espero um reconhecimento. Mas quando vem um reconhecimento, nós recebemos isso muito bem, né? O nosso emocional, ele consegue se estruturar melhor. Então, assim, não deixem de, durante todo o processo de alfabetização, usar muito, né, de parabenizar, de reconhecer, de destacar, né? Nunca no sentido de competição, principalmente nessa idade de alfabetização. Ali as crianças não estão para competir entre si, elas estão para tentar desenvolver e desempenhar o seu melhor. Então, valorize todos os esforços, por menorzinho que ele seja, valorize, porque isso vai motivar não, né? Isso vai trazer estímulos para que a criança se motive, tá? Então, isso também é muito importante. Quero comentar agora com vocês alguns fatores potencializadores, e alguns também que traz aí um pouquinho de fragilidade que a gente precisa cuidar no processo de alfabetização. Vou começar falando sobre a questão das fragilidades. Então, assim, algumas fragilidades geradas aí pelos aspectos psicológicos, elas podem interferir no processo de alfabetização. Ou seja, algumas questões emocionais podem atrapalhar um pouquinho a aprendizagem dessa criança. O que seriam? Um deles, dificuldade de aprendizagem, tá?
Quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, uma coisa muito importante que tem que ficar claro para vocês: dificuldade é um fator externo, tá? A dificuldade de aprendizagem, ela não está dentro da criança, não é neurobiológico, é uma questão externa. E o que ela poderia ter de dificuldade de aprendizagem, né? Ou seja, de questões externas que afetem o processo dela de alfabetização. Vou citar alguns: violência doméstica, processos de perda, processos de luto. Nós estamos passando agora por um processo muito difícil, onde muitas crianças ficaram órfãos, né, por conta dessa pandemia horrível da Covid. Então, essa criança pode estar passando por um processo de perda muito grande. Essa criança pode passar umas situações de medo, né? Ela pode estar em uma situação de vulnerabilidade. Então, essa criança, ela pode estar passando vários outros problemas externos, que não são problemas de dentro, não são problemas neurobiológicos, mas são problemas externos e que vai fazer com que essa criança tenha dificuldade de se alfabetizar. Dizer para vocês que uma criança que está em casa, né, apanhando, ou vendo a mãe apanhar do pai, numa situação de extrema violência, ela tem condições de ir para a escola e aprender tranquilamente no mesmo nível de oportunidade do que as outras crianças, seria, né, uma grande bobeira dizer uma situação dessa, porque a gente sabe que não é. Aquela criança, ela está sob estresse, ela está sob medo, ela tem, né, várias questões psicológicas que impedem ela de aprender. Então, as dificuldades de aprendizagem são sempre questões externas e que estão relacionadas ao psicológico, mas que afetam o processo de aprendizagem. Até mesmo, gente, aquela criança que não tem um material didático adequado. Quantas crianças que não têm um lápis para fazer atividade? Como que eu vou dizer que isso não vai atrapalhar o processo dela de aprendizagem? Vai atrapalhar, né? Então, as dificuldades sempre fatores externos. Outro aspecto que fragiliza, tá? Os transtornos de aprendizagem. E aí, os transtornos, sim, já são questões internas da criança, tá? Os transtornos, eles são neurobiológicos. Então, a criança já nasce e ele vai, né, ao longo da vida aí, acompanhando essa criança. O que seriam esses transtornos? Nós temos vários, tá? Não só transtornos, como os distúrbios também. Mas a gente pode citar aí o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, o próprio TEA, né? Se a criança está no espectro do autismo, transtornos de comunicação, transtornos da fala, ou seja, a gente tem várias questões, até mesmo os transtornos de aprendizagem, que são, né, descalculia, dislalia, disgrafia, dentre outros. Então, assim, são transtornos, são questões internas da criança que precisam de um acompanhamento médico e psicológico para que ela possa enfrentar isso e consiga aprender, consiga se alfabetizar, tá? Outra fragilidade também, nós temos aqui a necessidade de recursos específicos. Então, assim, determinadas crianças vão precisar de alguns recursos específicos para aprender, né? E se eu não desenvolvo esses recursos específicos, o que acontece? Essa criança, com certeza, vai ter uma fragilidade aí, dificuldade para aprender, tá? Quando eu falo de recursos, gente, vai desde o mais simples até os mais complexos, tá? Até sistema de computador e desde, por exemplo, ampliar um pouquinho a questão da linha para criança com dislexia, né? Então eu afasto um pouquinho a linha, ela vai ficar um pouquinho mais separada, a criança com dislexia vai ter mais facilidade para a leitura. Então são assim, recursos que eu preciso trazer para atender a determinadas, né, especificidades de cada aluno. Quando eu não tenho esses recursos, eu tenho aí uma fragilidade do processo de aprendizagem. Outra questão, tempo de aprendizagem diferenciado. A gente sabe que cada um vai ter um tempo diferenciado. Por isso que a lei garante, para muitas crianças aqui que têm vários tipos de transtornos, a lei garante um tempo de avaliação, um tempo de prova diferenciado, porque essa criança às vezes precisa de um tempo maior do que o padrão para poder fazer essa avaliação. Então, se ela não tem esse tempo maior, com certeza ela vai ser prejudicada, porque ela vai estar sempre aquém das outras crianças que não requerem esse tempo adicional, né? Outra questão também é a falta de engajamento. Então, muitas vezes a falta de interação, a falta de socialização vai dificultar essa aprendizagem.
E, novamente, eu repito, esse tempo que nós estamos passando agora, né, tempos difíceis, com aulas online, as crianças estão tendo muita dificuldade de socialização e de interação. E isso acaba, sim, atrapalhando o processo de aprendizagem, tá? É uma fragilidade. São questões psicológicas, questões emocionais e que acabam afetando no processo de aprendizagem. Por outro lado, nós temos também as potencialidades, tá? E aí vamos lá, vou citar aqui para vocês algumas potencialidades. Motivação, né? Então assim, quando a gente consegue estimular essa criança e essa criança se sente motivada, ela se sente emocionalmente ali engajada nisso, aí pronto, né? Isso com certeza vai facilitar muito o processo de aprendizagem. Então, quanto mais estímulos para essa criança se motivar você puder proporcionar, proporcione, tá? Outra questão, né? O aprendizado como fonte de prazer. Então, como eu acabei de falar para vocês hoje aqui nessa aula, e a gente já falou várias vezes em outros cursos, né? O processo de deixar a criança numa situação de estresse, deixar a criança numa situação de pressão, ele só vai dificultar o aprendizado. Por outro lado, se eu trago isso para uma questão prazerosa, pronto, essa criança vai deslanchar. Então, vamos supor que eu vou fazer aí uma atividade de alfabetização, eu posso fazer um grande jogo aí das letras. Cada criança vai representar uma letra. E aí eu envolvo essa criança nessa atividade, nessa dinâmica. Então a criança, ela começa a sentir prazer em realizar aquela atividade, né? E aí sim, quando eu consigo despertar o prazer, é como se você liberasse o portão aí da aprendizagem, tá? A criança vai no automático, ela entra, né, dentro desse processo de aprendizagem, tá? Outra questão também, o desenvolvimento de novas competências. Então, assim, eu posso utilizar das questões psicológicas, das questões emocionais, para favorecer para que essas crianças desenvolvam novas competências socioemocionais. Nós sabemos que tem competências socioemocionais que são essenciais aí nessa fase, né? Nessa fase de alfabetização. Empatia, gerenciamento de conflitos, respeito à diversidade, autonomia, ou seja, nós temos diversas competências socioemocionais que podem e devem ser desenvolvidas aí nesse processo e que isso também facilita, ele vai potencializar o processo de aprendizagem. E por último, eu vou trazer aqui, né, uma outra questão também que pode potencializar aí é a leitura de mundo, né? Então, ensinar essas crianças a entender o mundo, a refletir, a questionar, né? Eu sei que uma criança questionadora dá trabalho, mas uma criança questionadora, ela vai longe. A criança que não aprende a questionar, não aprende a refletir, a buscar outras alternativas, ela vai sempre continuar reproduzindo o mesmo modelinho de comportamento. O padrão comportamental dela já é aquele padrão esperado, né? Por outro lado, a criança que questiona, que pergunta, que tenta trazer novas alternativas para situações antigas, essa criança, ela desenvolve, ela consegue ter uma leitura de mundo diferenciada, né? E eu acredito que nós, enquanto professores, o nosso grande sonho, né, é formar crianças que realmente sejam questionadoras, que realmente consigam ver o mundo, né, pela ótica deles e trazer uma nova esperança aí. Então, assim, gente, aproveitem das questões psicológicas para potencializar o seu processo de alfabetização. Por hoje é só, um grande beijo para vocês e a gente se vê lá na rede.